Oi gente, aqui é a Sofia do Política para Não Políticos e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o caso de Bruno Pereira e Dom Phillips, os desaparecidos na Amazônia. Nos últimos dias, a mídia parou para entender o que houve com o indigenista e o jornalista britânico. Mesmo aqueles que não sabiam quem eram e o que estavam fazendo no lago ficaram intrigados com a situação. Seria um acidente ou talvez um assassinato? Muitas perguntas envolvem esse caso, mas de fato, quem são Bruno Pereira e Dom Phillips? Dom Phillips nasceu na Inglaterra no ano de 1964, fazendo sua faculdade em Liverpool. Entretanto, decidiu trancar sua faculdade para rodar o mundo, chegando a morar em Israel, Grécia, Dinamarca e Austrália. Nos anos 80, Dom montou sua primeira revista. Mas, nos anos 90, chegou à notoriedade, quando começou a escrever e editar para a revista britânica Mixmag. Contudo, o espírito aventureiro de Dom ativou novamente e ele decidiu, em 2007, se mudar para o Brasil. Na sua passagem pelo país, escreveu sobre política, pobreza e desenvolvimento cultural. Dom escreveu um livro com o título Como Salvar a Amazônia, no qual falava sobre a floresta amazônica e sua autossustentabilidade. Por esse motivo, o jornalista viajava pela região para documentar e entrevistar nativos daquele local, principalmente indígenas. Ele contribuiu para o The Washington Post de 2014 e 2016, onde cobriu os preparativos do Brasil para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Ele também informou sobre desmatamento no Brasil, liderando uma investigação do The Guardian sobre fazendas de gado de grande escala estabelecidas em terras de floresta desmatada. Bel. Oi. Shhh. Desculpa. Agora tá indo. Phillips também contribuiu para o The New York Times, Financial Times, Bloomberg News e revistas sobre futebol. Em sua última publicação nas redes sociais, o jornalista destaca a beleza natural da região amazônica, em um vídeo seu em que ele estava em um barco na região. Na legenda, Phillips escreveu: Amazônia, sua linda. Já Bruno Pereira era ex-servidor que deixou o cargo em 2016, durante um intenso conflito registrado entre povos isolados da região. Em 2018, Pereira se tornou o coordenador-geral de índios isolados e de recém-contratados da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, quando chefiou a maior expedição para contato com índios isolados nos últimos 20 anos. Entretanto, foi exonerado do cargo em outubro de 2019, após pressão de setores ruralistas liderados ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Conforme a Univaja, nos últimos anos, ele atuava na sede do órgão, em Brasília. Era um dos grandes indigenistas do Brasil e reconhecidamente um grande defensor das causas indígenas. Em seu comando, mais de 60 embarcações de garimpo ilegal foram queimadas. Agora é a vinheta. Tá. Calma aí que tem mais. Agora tem mais. Silêncio. Agora, para entender o caso, Agora, para entender o caso, Bruno e Dom desapareceram no dia 5 de junho. Bel. Agora, para entender o caso, Bruno e Dom desapareceram no dia 5 de junho, após viajarem para a localidade conhecida como Lago do Jaburu, próximo ao rio Ituí, com o objetivo de visitar a equipe de vigilância indígena do local. Eles deveriam retomar para a cidade de Atalaia do Norte no mesmo domingo, dia 5 de junho, mas desapareceram. A última vez que ambos foram vistos foi pela região do Vale do Javari, que ficava entre a comunidade ribeirinha de São Rafael. Chegaram às 6 horas. O percurso de volta após a reunião duraria aproximadamente 2 horas. A demora da viagem fez com que 2 equipes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, começassem a procurar pela tripulação na tarde do domingo, ainda no dia 5. O maior estranhamento foi devido... tá errado isso aqui, tá escrito mal. O maior estranhamento foi porque Bruno era experiente e profundo conhecedor da região, pois foi coordenador regional da FUNAI de Atalaia do Norte por anos. No dia 6 de junho, foi divulgado o desaparecimento de Dom e Bruno. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal começaram a investigar o caso. Equipes da Marinha e Exército foram acionadas para ajudar nas buscas. No dia 9, foram encontrados vestígios de sangue numa lancha usada pelos suspeitos Amarildo da Costa de Oliveira. Não, tá errado. No dia 9, foram encontrados vestígios de sangue numa lancha usada pelo suspeito, Amarildo de Costa de Oliveira. A polícia chegou até Amarildo através de denúncias de moradores ribeirinhos da região, que o avistaram no dia do desaparecimento. O suspeito passava de barco logo atrás da embarcação de Bruno e Dom. A lancha foi encontrada durante as buscas por evidências na casa do pescador. Ao longo das buscas Ao longo das buscas pelos desaparecidos, foram encontrados alguns objetos pertencentes a Bruno Pereira e Dom Phillips.
Os bombeiros encontraram uma mochila, um notebook e um par de sandálias. Na quarta-feira, no dia 15 de junho, a Polícia Federal levou Amarildo à região em que Dom e Bruno teriam desaparecido. Lá, ele indicou onde estavam os corpos e disse ter esquartejado, queimado e enterrado Bruno e Dom. Outro destaque foram as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que afirmou para o SBT que, realmente, 2 pessoas apenas no barco, numa região daquela, completamente selvagem, é uma aventura que não é recomendado que se faça. Outro destaque foram as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que afirmou para o SBT que, aspas, realmente, 2 pessoas apenas no barco, numa região daquela completamente selvagem, é uma aventura que não é recomendada que se faça. Fecha aspas. Enquanto eles ainda eram dados como desaparecidos. Agora, sobre Dom e Phillips, o presidente afirmou que, aspas, esse inglês era mal visto na região. Ele fazia muita matéria sobre... Agora sobre Dom Phillips... Shhh, sim. Silêncio. Agora sobre Dom Phillips, o presidente afirmou que, abre aspas, esse inglês era mal visto na região. Ele fazia muita matéria contra garimpeiros, a questão ambiental. Então, naquela região, que é bastante isolada, muita gente não gostava dele. Ele tinha que ter mais do que redobrado a atenção para consigo próprio, fecha aspas. Suas mortes foram destacadas pela mídia internacional e nacional, movimentos sociais como Greenpeace e até artistas como o ator norte-americano Mark Ruffalo e os Suas mortes foram destacadas pela mídia internacional e nacional. Movimentos sociais como Greenpeace e até artistas como o ator norte-americano Mark Ruffalo e os cantores Anitta e Emicida que declararam viver ou tentar sobreviver. Não, isso aqui tá errado, pra você escrever errado. Tá. Suas mortes foram destacadas pela mídia internacional e nacional. Movimentos sociais como Greenpeace e até artistas como o cantor... Não é cantor. Suas mortes foram destacadas pela mídia internacional e nacional. Movimentos sociais como Greenpeace e até artistas como o ator norte-americano Mark Ruffalo e os cantores Anitta e Emicida se declararam.